tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus e junto com você, junto com o irmão Zé aqui, a qual queremos estudar a Bíblia e aprender cada vez mais. Estamos fazendo o projeto Bíblia Mais, a qual são 28 lições que você pode acompanhar também aí junto conosco. Temos aqui 28 lições, a 28ª lição já é um gancho para o nosso próximo projeto, que com certeza você vai gostar muito. Tá? Isso aqui está sendo projetado na sua tela, para que você possa também acompanhar. Eu me chamo José Flores, sou ancião desta igreja aqui na cidade de Gravataí, no bairro Bom Sucesso. Estou junto aqui com o irmão Oziel e ele também vai se apresentar para você. Irmão Oziel, fale para os nossos amigos de onde o irmão vem e que o irmão é. Olá, os amigos da internet, nos assistem nesse momento. Com muita alegria estou aqui mais uma vez com o irmão José para estudar a Palavra de Deus. Meu nome é Oziel Liberato, eu sou da igreja do Rubem Berta, de Porto Alegre. Amém, ok. Irmão Oziel, sente-se bem conosco aqui na nossa igreja, não é? Vir aqui nos visitar, participar conosco e nos ajudar a estudar a Palavra de Deus e nos ajudar também junto com você aí para aprendermos cada dia mais. Antes de iniciarmos aqui o estudo nesse momento, vamos convidar a Deus para que Ele possa fazer parte junto conosco, tão importante, né, que a sabedoria vem dos altos céus com certeza. Onde você está aí, curva a sua fronte e vamos orar. Santíssimo Deus, bondoso Pai, nos abençoe Senhor nesse instante, se conosco, nos dirigindo e nos dando a Tua paz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Como comentamos já, o estudo desse momento fala uma coisa super importante. Nós estudamos no vídeo anterior, que se você não assistiu, volta lá um pouquinho, assiste lá os vídeos anteriores para que você possa pegar o fio, né? E hoje nós vamos estudar aqui então a lição número 5 do projeto Bíblia Mais, que fala sobre fé, arrependimento e confissão. Fé, arrependimento e confissão. São três coisas diferentes, né, irmãos? A fé, o arrependimento e a confissão. Essa tela aqui está sendo projetada para você, tá? Todas essas telas que nós estamos aqui, você também vai assistir aí na sua TV, vídeo, tablet ou celular, para que você possa aprender e também acompanhar conosco a sua leitura. Dê um pause ali para dar uma olhadinha e depois você volta. Fé, arrependimento e confissão. São três coisas diferentes, né? E que o irmão acha desse assunto aqui, sobre fé, arrependimento e confissão? Com certeza, o estudo da palavra sempre é importante, né? Eu acho que é um tema, às vezes, para as pessoas que estão, né, participam de alguma igreja, têm alguma vida religiosa, seja uma coisa mais corriqueira, né? Falar sobre fé, sobre a fé. Agora, o arrependimento, eu acho que existe alguns detalhes importantes aí para a gente saber, né? Para a gente ver, né, conforme a palavra de Deus. E às vezes a gente confunde as coisas, né? A gente se atrapalha um pouco, né? Não coloca as coisas na ordem correta. Sim, né? Aqui nós vemos também, né, que são três coisas que nós precisamos ter em mente em nossa vida, né? A fé. A fé o que é? A fé é a certeza das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam, né? Então, o que é ter fé? Nós vemos aqui na imagem que a gente vê aqui, por exemplo, uma criança se jogando num poço ali, né? Nas mãos de um homem lá embaixo. E nós vemos, por exemplo, a confiança dessa criança. Provavelmente esse homem lá embaixo é o pai dele. Com certeza. Né? Eu me lembro que o meu filho, que hoje tem 28 anos, ele tinha uns 5 mais ou menos, 4, 5 anos, lá no meu sogro tinha um muro, e ele subia, eu colocava ele naquele muro e dizia para ele se jogar nos meus braços. Ele se jogava, sem pensar duas vezes. Até o momento que o meu cunhado foi fazer a mesma coisa e ele não se jogou. Por que o menino não se jogou? Por quê? Porque ele sabia, meu pai não vai me deixar cair. Né? O tio pode me sacanear, né? Mas o pai não vai me deixar cair. Então ele tinha confiança no pai. A fé é isso. A fé é a confiança, né? A confiança. Existe também a diferença entre fé e fideísmo, né? A fé, mas vou confiar em tudo.
tudo que aparece você sai confiando agora. Não, existe diferença. Uma coisa é fé, outra coisa é fideísmo. Nós estamos falando aqui sobre fé legítima. Eu sempre digo que, por exemplo, a diferença entre fé e fideísmo, você não conhece aí, por exemplo, você está num prédio pegando fogo, está incendiado, você está numa sala onde está queimando, a porta de saída para o corredor, tá, está vindo fumaça de lá. Então você pensa o quê? Se está vindo fumaça, lá não é um bom caminho, é lá que está o fogo, mas é a única saída. De repente eu olho para outra porta, do outro lado, e surge então um homem com uma roupa caque, um chapéu vermelho na cabeça, um respirador nas costas e um machado. Quem ele é? Um bombeiro. Um bombeiro. Então o bombeiro diz para mim assim: venha comigo, eu conheço a saída. Eu vou com ele? Claro que eu vou com ele. Vai, com certeza. Claro que eu vou com ele. Eu tenho que ter fé no bombeiro. Primeiro, porque ele é bombeiro. Ele foi treinado para isso. Está preparado para a situação. Isso. Ele conhece o caminho. Segundo, existem relatos de muitas e muitas pessoas que foram salvas de incêndios por bombeiros. Então eu creio por quê? Primeiro, porque eu conheço o que é um bombeiro, e segundo, porque já existem relatos de pessoas que foram salvas por bombeiros. Então eu posso seguir o bombeiro. Isso é fé. Agora, vamos mudar o jogo. Eu estou de novo naquela sala, está pegando fogo na saída da porta, e de repente na outra porta surge um homem, vestido com uma roupa branca, um chapéu branco na cabeça, uma panela na mão e uma colher de pau em outra. Quem ele é? Cozinheiro. Um cozinheiro. Um cozinheiro é um homem treinado para fugir de incêndios? Não. Existem relatos na qual eu posso me espelhar de pessoas que foram salvas de incêndios por cozinheiros? Pode ser que esteja um caso, uma raridade, mas não é comum. Eu devo seguir o cozinheiro? Se eu seguir o cozinheiro, não é fé. É fideísmo. Eu estou crendo em alguém que eu sei que não está preparado e também que não há relatos que tenha salvado pessoas de incêndio. Então eu não estou exercendo a fé. Eu estou exercendo o fideísmo. A diferença entre fé e fideísmo é isso. Existem muitas pessoas dentro de igrejas hoje que estão exercendo o fideísmo pensando que exercem fé. E estão muito errados. Eu gostaria de ver o irmão comentar sobre mais esse aspecto do fideísmo e da fé, propriamente dita, para a gente ter uma ideia, mas dentro da igreja. Né? Qual é a prática, né, que eu tenho dentro da igreja, às vezes, que se torna fideísmo. Né? E a prática que eu tenho dentro da igreja que realmente é fé. Né? A fé na igreja, por exemplo, a reverência na igreja, né? Confiança em Deus, estar na igreja, né? Ver a religião e a vida religiosa como uma coisa real. Muitas vezes nós nos batizamos na igreja, a gente segue na igreja por anos, tá? E nunca exerceu a fé, nunca exercitou, porque a fé é como se fosse um músculo, ela precisa ser exercitada. E quanto mais eu exercito esse músculo chamado fé, mais forte esse músculo chamado fé fica. Não é? E como eu posso exercitar a fé na igreja? Estudo da Bíblia, oração, ouvir a palavra de Deus, envolver-se com o Evangelho, tá? Porque quando a gente se envolve com o Evangelho, a gente vê a realidade das pessoas. Tá? Eu estou na igreja há 26 anos, conheço a igreja há 30 e sou batizado há 26 anos. E dos 26 anos, pelo menos 25 eu estou dentro de liderança de igreja, envolvido com evangelismo. E eu já vi tanta coisa, tá? De exercício da fé, sabe? Muita coisa. Então, eu também já vi muitos cristãos de anos na igreja, que se dizem pessoas de fé, mas quando chega na hora, tá?
a gente descobre que aquela fé não é uma fé legítima, porque não foi provada nem forjada no fogo. Os meus primeiros 5 anos na igreja foram de desemprego. Eu arrumava sempre emprego para trabalhar, mas tinha que trabalhar no sábado. Eu não passei fome porque Deus não permitiu. E ali eu tive que exercitar a minha fé. Chegar em casa e não ter mais um copo de arroz para cozinhar. E aí eu saía para arrumar emprego, arrumava emprego, mas tinha que trabalhar no sábado. E eu tinha que dizer não para o emprego, sabendo que dali uma semana eu poderia ter dinheiro para resolver todos os meus problemas. Mas eu preferia confiar em Deus. E nunca perdi a fé e nunca perdi o amparo de Deus comigo. Ou seja, a pessoa acreditar em Jesus Cristo, Real. acreditar, né, numa possível salvação, né, e acreditar que hoje em dia a gente tem muitas ideias sobre Jesus, né, de que ele foi que reconhece até ele como uma pessoa que existiu mesmo, mas não como o Salvador. Sim. Não como que ele seja capaz de salvar uma pessoa da morte eterna para a vida eterna. Sim. Né? Então a fé seria a pessoa realmente crer, né? Viver assim, não, Jesus, ele tem capacidade de me salvar. Eu vou seguir esse caminho porque ele vai me salvar. Exercitar a fé. Eu fui ancião numa igreja por 5 anos, mais ou menos 6 anos, na qual eu trabalhei naquela igreja com uma parte de construção da igreja. Que é difícil trabalhar na parte de construção da igreja. Você tem que administrar a igreja e arranjar fundos para a construção da igreja. E um dia eu precisava pagar R$2.600 o pedreiro, numa sexta-feira à tarde, até as 4 da tarde. E eu não tinha uma moeda. O tesoureiro não tinha mais dinheiro, a igreja não tinha mais dinheiro, não existia um tostão mais no caixa da igreja, nem nas reservas da construção, para pagar o pedreiro, naquele dia, à tarde, R$2.600. E eu fiquei muito apreensivo. Tentei de tudo, eu não tinha dinheiro, meus 3 cartões de crédito já estavam estourados já, na construção, eu não tinha mais de onde tirar. Então eu só tive uma saída, exercitar a fé. Peguei meu carro, andei 4 quilômetros até a construção da igreja, entrei na construção, peguei 2 tijolos, me sentei num canto, dentro da obra da igreja, e orei a Deus. Lá eu orei a Deus, ó Senhor, a obra é tua, a casa é tua, a construção é tua, tu é o dono da obra. Preciso hoje de R$2.600, eu não tenho dinheiro para pagar. Tu é o dono do ouro da prata, é a tua casa, é a tua construção, então Senhor, arranja esse dinheiro para mim. Foi real, o que eu estou contando para vocês, contando para o irmão aqui, isso é de verdade. Tá? Tá. Eu cheguei ali com o coração apreensivo e saí dali em paz. Fui para casa, fechei a igreja e fui para casa. Era próximo ao meio-dia. Cheguei em casa, fui almoçar. Só cheguei em casa, dali um pouquinho, e o pastor, na época, o pastor Heber Santos, tá? Quem está assistindo esse vídeo aqui conhece, vai lembrar. O pastor Heber Santos ligou para mim. Irmão José, o senhor está precisando de dinheiro? Olha, pastor, mas essa resposta é fácil de dar. Claro que eu estou precisando, pastor, de muito dinheiro. Então é o seguinte, se o senhor conseguir chegar na minha casa aqui rápido, preciso sair, tem um irmão aqui da central que deixou um envelope com um cheque dentro. Se o senhor puder vir aqui agora buscar o cheque, eu já lhe passo. O que eu fiz? Rapidinho, peguei meu carro e corri na casa do pastor. Cheguei na casa do pastor, ele estava saindo, me deu um envelope, era um envelope de banco, com um cheque dentro, e saiu. E eu saí também, andei 2 quadras, era um dia de chuva, encostei e fui abrir o envelope. Quando eu abri o envelope e puxei, era um cheque. Um cheque que não era pré-datado, era um cheque para o dia. Sem estar cruzado, poderia ser descontado dentro do banco. E aí eu fui olhar o valor do cheque. Não, vai me dizer que era de R$2.600. R$2.600 preenchido 2 dias antes. Era uma sexta-feira e o cheque foi preenchido na quarta.
Se eu tivesse orado a Deus na quarta-feira, não é? Eu não precisava passar tanta agonia. É verdade. Então, irmãos, exercite a sua fé. Eu saí dali numa alegria tremenda, dando glórias a Deus. Eu fui rapidamente para a casa do pedreiro para pagar aquele dinheiro para ele, aquele cheque, dando glórias a Deus, porque Deus proveu. Então, isso é fé. O que passar disso é fideísmo. Continuando aqui, irmãos, diz para nós aqui a importância da fé, né? Isso está em Hebreus 11, verso 1. Diz aqui que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Né? A certeza da fé que se espera. Eu esperava ter um cheque, eu esperava ter 2.600. Né? E a convicção dos fatos que eu não podia ver. Deus já tinha providenciado 48 horas antes. Mas esperou para ver o que eu ia fazer. Né? O objetivo da fé, você está vendo também na sua tela aí, é, de fato, né? A Hebreus 11:6 fala que de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. 1 João 5,4 diz que porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Qual? A nossa fé. Satanás odeia a fé. Ele odeia a fé. Satanás. Eu já tive 5 experiências terríveis com o diabo. E ele odeia a fé. Pessoas de fé são odiadas por Satanás. Tenha fé. Exercite a sua fé, que com certeza Satanás vai fugir de você. Continuando o nosso estudo aqui, eu queria que você abrisse a Bíblia em Hebreus 8, 12. Hebreus 8, 12. Abra na sua Bíblia também, você vai assistir aí. O livro de Hebreus 8, verso 12. O irmão encontrar pode ler. 8. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Tá aí. Amém. Então, se Deus perdoa, Ele não perdoa pelo meio. A Bíblia diz aqui, você está vendo aí, que Deus não lembra mais de seus pecados. Uma vez perdoado, Deus perdoa. Agora, se eu cometo um pecado, peço perdão a Deus e volto a cair no mesmo pecado, eu deixo de ser um pecador e passo a ser um pecadeiro. Pecadeiro é aquele profissional do pecado. O céu, meus irmãos e meus amigos que estão assistindo, irmão, o céu não é um lugar cheio de santo. Quando nós fomos para o céu, quando Jesus voltar, vir a cidade santa, nós fomos todos morar no céu junto com Jesus. Tá? A gente pensa assim, o céu vai estar cheio de gente santa. Não. O céu vai estar cheio, sabe o quê? De pecadores arrependidos. É o que vai estar cheio. Lá no céu vai estar cheio de pecadores arrependidos. Eu quero ser hoje aqui um pecador arrependido. Santo eu não vou conseguir ser. Porque para que eu possa ser santo, a Bíblia diz que só Cristo era santo. Para que eu possa ser santo, eu tenho que ser perfeccionista. E ser perfeccionista não é uma boa ideia. Nós temos exemplo de perfeccionistas que são pessoas que causam problemas na igreja. E um dia eu quero fazer um vídeo aqui junto com vocês sobre os perfeccionistas. São pessoas que causam problemas na igreja. Eu não quero ser um perfeccionista. Eu quero ser um pecador arrependido. Agora, se eu for uma pessoa que comete sempre o mesmo pecado, então eu não sou mais um pecador arrependido. Eu sou um pecadeiro, um profissional do pecado. Este não vai estar no céu. Irmão, eu queria colocar aqui, como é que a gente poderia diferenciar, né, ou estabelecer aí um equilíbrio, né, entre, no caso, a pessoa perfeccionista, né, que pode cometer um excesso aí e acabar atrapalhando, e uma pessoa que possa ter um arrependimento genuíno, né? Porque a gente sabe que tem irmãos, né? A gente tem irmãos, pessoas cristãs que acreditam em Deus também, que acreditam, né, que são salvos por Jesus, são salvos,
né? E eventualmente poderiam cometer algum pecado, alguma coisa, mas, né, não causaria mal por já ter uma vez aceitado Jesus. Né? Como é que a gente pode equilibrar, harmonizar, para não ter, né, ir a um extremo, de um extremo ao outro? Né? São os extremistas, né? Que falam sobre os extremistas. Eu vejo assim, irmão, por exemplo, que os perfeccionistas na igreja, né, são pessoas, por exemplo, que pregam a verdade. Se você é um irmão adventista, perfeccionista, e você sabe que é perfeccionista, tá? Você que está me assistindo aqui e for perfeccionista, você sabe que é perfeccionista. Tá? Não preciso te explicar não. E você sabe as coisas que você faz, tá? E as coisas e as sementes que você coloca dentro da igreja. Os perfeccionistas, eles falam a verdade. Só que o problema do perfeccionista, até não era muito assunto aqui, mas é uma coisa interessante. Dentro da questão do arrependimento. Do arrependimento, o perfeccionista, eles falam a verdade, mas uma verdade louca. Tá? Os extremistas, né, os perfeccionistas, os extremistas, o extremo é como se fosse a verdade que enlouqueceu. É a verdade, mas ela enlouqueceu. Então, quando a verdade enlouquece, nós estamos pregando a verdade aqui. Eu quero estar morto amanhã. Ou melhor, eu quero estar morto agora. Antes do pôr do sol, eu quero estar morto. E quero ser enterrado amanhã e que esta noite seja a noite do meu velório. Tá? Estou falando isso em nome de Jesus e pelo poder de Deus, do sangue de Cristo Jesus. Se isso que nós estamos falando aqui é alguma mentira. Tá? Tudo que nós falamos aqui é verdade. Mas quando esta verdade aqui, ela enlouquece, ela vira extrema. Isso é perfeccionismo. Quando a verdade enlouquece. Os perfeccionistas pregam a verdade. Só que uma verdade enlouquecida. Nós temos que ter cuidado e sempre pregar a sã doutrina de Cristo. Isso é que importa. Você pode ler na sua Bíblia aí, eu queria que o irmão puder encontrar, tá? O livro de 2ª Epístola de João, o verso 9, até porque tem um capítulo só. Tá? A 2ª Epístola de João, verso 9. Vai lá no Apocalipse e volta uma folha. Tá? Abra na sua Bíblia também aí. Tá? Olha o que diz lá. Tá? Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Tá? O que é a doutrina de Cristo? É aquilo que é a verdade. Agora, quando eu ultrapasso o limite da verdade, eu não tenho Deus. Tá? E não tenho Deus, nem permaneço no Pai. Então, você, meu irmão adventista, perfeccionista, que prega a verdade, mas enlouquecida, ultrapassou a sã doutrina, tá? Volte enquanto ainda é tempo. Eu sei que você vai rir agora, tá? Mas Jesus voltará e você vai prestar contas com Ele. Continuando aqui, fé, arrependimento e confissão. Queria que o irmão abrisse aí, junto com os nossos amigos lá, Salmo 103, verso 3. Salmo 103, verso 3. Fala sobre um assunto muito importante que nós vimos lá, por exemplo, que Deus ele não lembra dos nossos pecados, né?
E isso também fala sobre esse salmo aqui, o 103, verso 3, fala, por exemplo, do perdão completo. Lembra dos 70 vezes 7? Né? Sim. Oh, Pedro, Quantas vezes devo perdoar? Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Né? 7 vezes? Ora, a lei judaica dizia que eu deveria perdoar o meu irmão 3 vezes. Era a lei judaica. Pedro, para fazer uma graça para Jesus e para passar a ideia para Jesus que ele era o bonzão, ó Senhor, né? Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Talvez 7 vezes. A lei judaica diz que é 3, mas eu sou tão bonzão que eu perdoo 7. Cristo viu a intenção de Pedro de tentar ser melhor do que os outros na frente dele. Disse, não, Pedro, 7 é pouco. 70 vezes 7. 490 vezes. Então quer dizer que meu irmão vai pecar contra mim 490 vezes, na 491 não preciso mais. Quem vai fazer? Não. É perdão perfeito. 70 vezes 7 é perdão perfeito. Ah, mas o perdão perfeito é aquele que eu tenho amnésia? Não. Perdoar perfeitamente não é ter amnésia. Se o irmão comete alguma coisa contra mim, que me magoou, né? Eu perdoo o irmão. Eu vou ter amnésia? Sabe que vai ter lá, daquele filme lá que pega uma canetinha assim, aperta para a pessoa, olha para cá, uma luzinha, aperta o botão e pum, teve amnésia? Né? Não, eu não vou ter amnésia. Mesmo que passe 30 anos e eu olhar para o irmão, eu vou lembrar daquilo que o irmão fez. Porque eu não tenho amnésia. Né? Agora, aquilo que o irmão fez para mim, tá? Me incomoda, atrapalha a minha vida, tira meu sono, está atrapalhando a minha vida, está me causando ansiedade e depressão, né? Me causa algum problema mental, psicológico, ou eu tenho aversão a outras pessoas por causa daquilo que o irmão fez, aí sim, então o perdão não foi perfeito. Perdoar perfeitamente não é ter amnésia, mas perdoar da forma que o erro que o irmão cometeu contra mim não me incomoda mais. Isso é perdoar perfeitamente. Agora, Salmo 103, verso 3 mostra que Deus não tem amnésia. Deus não esquece nossos pecados, não. É uma figura, a Bíblia usa muitas vezes formas didáticas para a gente poder entender. Tá? Agora, Deus perdoa por completo. Os teus pecados, os meus pecados, não vão mais incomodar a Deus, porque Ele te perdoa perfeitamente. Mas Deus não vai ter amnésia, não. 103, verso 13, você não pode ler. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Aí, é Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades. Ele perdoa, Deus perdoa os meus pecados, perdoa os teus pecados, não tem amnésia, mas os teus pecados, os meus pecados não incomodam mais a Deus. Tá? Deus não se incomoda mais com esses pecados, porque Ele já nos perdoou. O que eu tenho que fazer agora é fazer com que eu não caia mais nesse pecado. Por que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Mas Davi vivia cometendo um pecado atrás do outro. Como que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Se os meus pecados não chegam nem uma unha do que Davi fazia? Davi era um homem segundo o coração de Deus pelo propósito. Deus conhecia o coração de Davi, ele tinha vontade de fazer o correto. Tá? Mas ele nunca pecava de novo no mesmo pecado, ele sempre pecava pecados novos. O mesmo pecado que ele pedia perdão, ele não cometia mais. Por isso que a Bíblia dizia, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um pecador arrependido e não um pecadeiro profissional. Né? Para a gente encerrar aqui, né, já caminhando para o final, nós temos então aqui o perdão, né, a estrada aqui. Você vai estar tendo essa tela lançada lá na sua tela também. Né? E eu queria que o irmão abrisse aí Atos 3, 19. Atos 3, 19.
o último texto aqui para a gente finalizar. Atos 3, o verso 19. Quem não encontrou, pode ler. 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Está aí. Primeiro eu tenho que reconhecer que sou um pecador. Sou um drogado. O pecado é a droga. E a gente é dependente dessa droga. Primeiro tem que reconhecer que eu sou um pecador e preciso de ajuda. Segundo, me arrepender. Me arrepender. Arrependimento é mudança de direção. A gente faz está indo para lá, faz um retorno e volta. Arrependimento, mudança de direção. Tá? Arrependimento não é remorso. Pedro chorou amargamente a noite inteira porque ele teve arrependimento de ter negado Cristo 3 vezes. Judas se enforcou, se suicidou, por quê? Porque ele teve remorso que o plano dele falhou. Eu quero agora aproveitar uns 30 segundos aqui para tentar inocentar Judas, né? Precisamos inocentar Judas. Tá? Judas, ele tentou dar uma mãozinha para Jesus, mas ele não entendeu o projeto, né? Eu queria que o irmão pudesse contar um pouco, né? Um testemunho do irmão, alguma coisa de sua vida que possa nos ajudar a clarear sobre esse assunto, sobre fé, arrependimento e confissão. Bom, eu desde que eu me conheço por gente, eu já conheci a igreja, né? Quando eu nasci, a minha mãe já era adventista, eu sempre conheci a igreja, né? Mas assim, eu vi os meus irmãos mais velhos se batizarem, né? E aí a gente vai seguindo aquela por idade, né? E aí chegou a um determinado tempo que era a minha vez, né, de ser batizado, de seguir. Eu vi meus 2 irmãos mais velhos, e depois na minha vez a coisa degringolou, como a gente fala, né? Não foi. Então eu acabei não me batizando, não seguindo, né, não entrando para a igreja, mas eu sempre tive bem próximo da igreja, né, por causa da família, da igreja, sempre tive bem próximo. Mas acabei não me batizando, então eu acabei seguindo outro caminho, né? Fui me afastando aos poucos, fui me afastando aos pouquinhos, e a gente seguiu outro caminho. Então, a gente pôde conhecer, né, o que é realmente estar longe de Deus, né? Fazer as coisas que realmente nos prejudicam, né? Nos deixam realmente longe de Deus, nos deixam nas trevas, né? A gente poderia dizer assim. E é realmente uma sensação assim que deixa, quando tu tá perdido, quando tu tá nas trevas, tu não consegue, né, enxergar nada, tu tá na escuridão. Então, e tu tendo aquele conhecimento, né, quando tu tem um momento de lucidez, tu vê que tu tá realmente longe daquilo, né? Aí fica aquele obstáculo, né, de tu realmente tomar uma decisão, fica difícil. E o ser humano, a gente sabe como é que é, o ser humano ele só, né, aprende, né, na dor mesmo. Então foi realmente, a gente vê que ninguém quer seguir esse caminho, ninguém quer estar longe de Jesus. A gente sabe que isso não é bom, né, para nós, porém o ser humano às vezes acaba tomando essa decisão, se afastar de Deus, e para voltar, né, não é tão fácil, não é tão simples. Então realmente a gente conhecer a Deus, saber dessa verdade, né, saber que a gente tem a oportunidade da salvação em Jesus e não estar seguindo esse caminho, realmente atrapalha a vida da gente. Então Deus, né, com todo carinho, com todo amor, Ele espera a gente tomar essa decisão, a gente seguir, Ele deixa a gente ir até o ponto, né, que a gente consegue, que a gente leva, mas Ele está sempre, né, nos chamando. Então, graças a Deus, eu caminhei longe, né, do aprisco do Senhor, mas eu consegui, né, Deus
e me perdoou, né? Eu consegui voltar, consegui ter força para momentos de lucidez e voltar. Então eu voltei para a igreja, né? Eu me batizei, apesar de eu não ter me batizado nunca antes, né? Foi como se fosse um rebatismo, né? Uma volta, porque eu frequentei a igreja, né? Andei no meio dos irmãos, conhecia a doutrina, estudei a palavra, eu sabia, né? Apesar de não ter tomado a decisão pelo batismo, para mim foi como se eu estivesse voltando, né? Foi como se fosse, foi o primeiro batismo mesmo, mas foi como se fosse um rebatismo. Então, realmente foi uma experiência boa, interessante na vida da gente, a gente conhecer, né, fora o que o ser humano faz fora dos caminhos de Deus, mas graças a Deus eu consegui voltar. E assim, a experiência que eu tive com Deus foi muito, muito, muito forte, que eu cheguei num ponto assim que eu acabei fazendo uma oração a Deus, eu pedi a Deus, né, uma forma de oração, fiz uma oração, né, que foi bem emocionante para mim. E assim, eu talvez na minha vida, eu sempre oro, todos os dias eu oro a Deus, né? Eu falo, peço a Deus, oro na minha igreja, mas eu não sei se um dia eu vou fazer uma oração tão sincera como eu fiz com aquela, né? E eu orei a Deus, né? Clamei a Deus para Deus me ajudar, me mudar minha sorte, né? Falando, né, nessa linguagem, Deus me mudar aquele caminho que eu estava seguindo. E foi uma oração assim que realmente eu estava com aquilo no coração, que eu fiz aquela oração, eu me levantei dali, a hora que eu me levantei daquela oração, a minha vida a partir dali começou a tomar outro rumo. Sim. E aí eu comecei a ir na igreja, comecei a ir e fui, e né, abandonei os hábitos que eu tinha, né, as coisas que eu fazia que não correspondem, né, à vida do cristão, abandonei e nunca mais, graças a Deus, né, eu retornei a fazer aquilo. Então, eu tenho muitos amigos, né? A gente faz amigos nessa vida fora da igreja, eu fiz muitos amigos e eu vi muitas pessoas, e vejo até hoje pessoas sofrendo, né, com isso, tendo problemas e não conseguem se desvencilhar, né? E eu louvo a Deus, agradeço, porque foi um grande milagre que Deus fez na minha vida, né? Que realmente a partir daquele momento, daquela oração, Deus me colocou num rumo e eu nunca mais, né, tive problema com isso aí. E tô isso aí, Deus, o irmão recém estava falando assim, né, que às vezes a ofensa fica e por incrível que pareça, Deus ele apagou isso aí da minha mente, né, apagou esse caminho, entendeu? De essa vontade, essa coisa de sair. Então, eu agradeço a Deus, eu sei que não é fácil, né, seguir o caminho, né, da igreja, a gente dá uns tropeços, a gente erra, né, a gente tem lutas, né, a gente tem dificuldades, tem um aprendizado, mas assim, ó, eu agradeço a Deus, louvo a Deus e eu estou feliz nesse caminho. Amém. Né, eu sei que é difícil, a gente tem que se aprimorar cada dia, tem que aprender, eu estou aprendendo a cada dia, né, estou melhorando, estou superando as dificuldades. Mas como aqui eu tenho fé, né? Eu tenho certeza que vai dar certo seguir esse caminho, porque é o que Deus promete, né? E o que Deus fala é certo, é a palavra. Então eu tenho certeza que a gente, pela misericórdia de Deus, a gente vai conseguir chegar lá no final, a gente vai ter, né? E sempre, né, tentando não fazer, como o irmão falou, o exemplo de Davi, né? Não repetir os mesmos erros, melhorar, crescer, né, evoluir e amadurecer espiritualmente. Eu, graças a Deus, eu sei que desde que eu estou seguindo esse caminho, né, eu amadureci, né, eu aprendi coisas novas, eu estou amadurecendo e eu tenho certeza que eu vou melhorar cada dia mais e a gente vai, né, pela graça de Deus, né, ter a vitória, que a vitória já é certa em Cristo Jesus, né? E o que o irmão falaria para quem está nos assistindo ali, que ainda não é da igreja, assim, num âmbito de grupo, ainda está estudando a Bíblia, ainda não se decidiu ainda ao lado de Jesus, não tomou sua decisão? O que o irmão falaria para eles? Eu falaria
para essas pessoas que precisam, né, de Deus, né, que tem de repente uma vontade, mas não tem a coragem de seguir. Eu diria para essas pessoas acreditarem e terem fé, e virem e procurarem e se informarem e virem saber, né, que Jesus é esse que pode salvar e que pode transformar a vida de qualquer pessoa, né? Deus tem o poder realmente de salvar. Às vezes muitas pessoas, né, hoje em dia a gente sabe que dentro do próprio meio religioso é muito desacreditado, né, por muitas coisas que realmente existem de ruim no meio cristão, né, muitas práticas ruins que a gente vê, né, dentro da igreja, e às vezes até nós mesmos, às vezes damos mau testemunhos, infelizmente. Mas eu queria dizer para essas pessoas que, assim como a gente tem um Deus, né, forte, a gente também tem um inimigo, e tudo que acontece de ruim é participação desse inimigo, né? Ele faz as coisas, a gente se afastar de Deus, a gente não crê por um mau exemplo, às vezes de um irmão, né, faz a gente não acreditar nesse caminho. Mas eu queria dizer para você que essa história, essa salvação, ela é verdadeira, ela existe sim. E se a gente acreditar, se a gente se colocar no caminho de Deus e for e vencer as barreiras, né, Deus vai mostrar cada dia para a gente. Precisa ter um pouco de sinceridade, e a gente precisa, né, dar um voto de confiança também, né, para ver que realmente isso aí é verdade. Porque eu sei que muitas pessoas às vezes têm vontade, ou tem um familiar que não, isso aí não vai dar certo, isso aí é lorota, isso aí não sei o que, não, isso aí é conversa. Não é. Deus realmente é um Deus real, um Deus vivo. Ele pode salvar qualquer pessoa, tirar a pessoa de qualquer situação. Assim como a gente tem um exemplo ruim, a gente tem um exemplo bom, vários exemplos de verdadeiros milagres que Deus opera na vida daquelas pessoas que querem, que são sinceras. Então eu diria para vocês acreditarem, né, tomarem a decisão, né, colocarem o pé na água, que Deus realmente ele vai operar esse milagre e vai dar salvação e vai dar libertação, para a gente conseguir, né, chegar e ver que tudo isso é real, que Deus realmente é um Deus real, um Deus vivo. Amém, amém. Então você que assistiu até aqui, né, curta, compartilhe este vídeo aqui, né, deixe lá sua dúvida, seu questionamento, seu comentário, né? É muito importante o testemunho do irmão aqui, né, que nos ajuda a crescer cada vez mais e também fortalecer a nossa fé. Bom, Zé, faça uma oração para a gente encerrar. Você que está assistindo aí também, curve sua fronte e vamos orar. Querido e amado Deus, nós te agradecemos por estudo da Tua Palavra e louvamos o Teu nome, Pai, porque nós sabemos que a fé também vem das Tuas mãos. A fé que nós temos, que nós cremos em Ti, sabemos que Tu é um Deus real, que realmente Tu criou o ser humano, que nós nos afastamos de Ti, mas Tu vem nos resgatar, Pai. Amém. Então, nós queremos Te agradecer por essas bênçãos e Te pedir, Pai, que Tu cada dia nos acrescente fé, que a gente possa ter realmente um arrependimento genuíno também, e que a gente possa ter a capacidade de ver os nossos erros, né, de colocar eles na Tua frente para superar essas dificuldades, né? A gente ter um amadurecimento para ver que a gente é falho, a gente comete erros assim, mas que pelo Teu poder, pelo poder do Teu Espírito, nós podemos mudar, Pai, nós podemos começar de novo, nós podemos tomar outro rumo na nossa vida e chegar perto de Ti e seguir o Teu caminho. Amém. Também para as pessoas que nos assistem, que o Senhor possa, né, conceder o Teu Espírito a elas, que elas possam ver, que elas possam ter força para tomar uma decisão, aquelas que já tomaram, para cada dia melhorar e crescer nessa graça do Senhor Jesus. Amém. Pai. Sabemos que nós não somos perfeitos, Pai, mas nós oramos com a certeza da vitória em Cristo Jesus. Amém. E nesse santo nome nós oramos. Amém.